religiosa e jurídica. Quem me explica por que ele usa muitos termos religiosos? Ele foi seminarista. Por que ele usa muitas palavras da área jurídica? Porque ele era advogado. Ele é formado em direito. Por que ele usa muitas palavras da área comercial? Porque a família dele vivia do quê? A mãe alugava casas, não sei o quê. Certinho não? Sim? Religiosos. Ele foi seminarista. Por que ele usa muitas palavras da área jurídica? Porque ele era Ele é advogado. formado em direito. Por que ele usa muitas palavras da área comercial? Porque a família dele vivia do quê? A mãe alugava casas, não sei o quê. Certinho não? Sim? E José Dias, esse aqui é o pessoal mais do Unicamp, tá? O Unicamp não caiu ainda, pode cair o José Dias, o Botelho, que é agregado no Curtício, e o Leonardinho, que é agregado no Sargento de Milícias. Qual era a marca linguística do José Dias? Íssimo, importantíssimo, interessantíssimo, belíssimo, íssimo. Ninguém fala assim. Isso é fake, isso é artificial, isso é falso. Tão fake, tão artificial e tão falso quanto a situação dele naquela casa. Eles podem relacionar muito bem a linguagem dele com a situação dele naquela casa. Porque, gente, vamos pensar bem? Um agregado é uma situação difícil. Porque você é da família, mas não é da família. Pode dar palpite, mas não pode dar muito palpite. Não pode ser muito entrão. É uma situação complicada, né? Entendeu? Tudo no José Dias era calculado. Olha como o Bentinho descreve o jeito de ele andar. Ele dizia que ele o vagar dele era um vagar calculado e deduzido. Um silogismo completo. A premissa antes da consequência. A consequência antes da conclusão. Gente, vamos lembrar? Silogismo? Todo homem é mortal. Premissa maior. Sócrates é homem. Premissa menor. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão. Então, como é que o José Dias andava? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Ele andava como se o mundo fosse um grande projeto e o sol fosse um holofote. Vocês sabem que tem gente que é assim. Tem gente que no dia a dia é um jeito, vai numa balada, muda. No dia a dia ele bebe cerveja e bebe no gargalo. Vai na balada, o copo fica aqui. Fuma no dia a dia normal. Vai na balada, aquela fumada cinematográfica. Vendo? No calculado, no teatro. Ó, gente, faz favor, por que ele sugeriu para o Bentinho estudar na Europa direito? Porque a dona Glória jamais ia deixar o Bentinho sozinho, para levá-lo. Quando ele percebeu que não ia dar certo essa, qual foi a solução que ele arrumou? Sua mãe fez uma promessa. Quem pode desfazer a promessa é o Papa. Vamos a Roma pedir para o Papa tirar sua mãe daquela responsabilidade, claro, para viajar, né? E parou. No começo do livro ele puxava o saco da Dona Glória. A Dona Glória era a chefe da casa. Quando ele percebeu que o Bentinho começou a crescer, que o Bentinho ia ser o chefe da casa, ele passa, então, olha lá, José Dias dividia-se agora entre mim e a minha mãe, alternando os jantares. Um dia jantava na casa de um, outro dia na casa do outro. Sim? Vamos lembrar? Quais são os 6 maiores argumentos contra a Capitu? Argumento número 1. Ela recebia o Escobar em casa sem avisar o Bentinho. Quem derruba esse argumento? Por que ela recebia o Escobar em casa? Porque ele estava ajudando ela a fazer umas contas que ela queria fazer um investimento. Lembra disso? E era uma surpresa. Por favor, Bentinho chegou mais cedo de casa do teatro e pegou o Escobar na porta de casa. Quem derruba esse argumento? O livro não deixa claro se a compra dos ingressos tinha sido combinado ou não. Se ele não tinha combinado com a Capitu de ir ao teatro, não havia telefone para ligar para o Escobar. Vem dar uma rapidinha que meu marido está no teatro. O livro não deixa claro se a compra do ingresso foi combinado ou não foi combinado. Terceiro, Dona Glória, que adorava a Capitu, depois que nasceu a criança, parou de frequentar a casa do casal, etc. Quem derruba esse argumento? Pode ter ciúme do filho. Pode ser também o quê? Ela começou a ter reumatismo, segundo os dias, tá certo? Velhice mesmo, começa a ficar ranzinza. Tem velho que não tem paciência com criança. Né? Quarto argumento. O olhar da Capitu no velório para o Escobar. Quem derruba esse argumento? Vão ao velório e vai olhar para onde, fixamente? Sem falar que ela era a melhor amiga da viúva. Ela tinha que passar a força para a viúva. Concorda? Quinto, o filho se parecer com o Escobar. Quem derruba esse argumento? Capitu se parecia com quem? Com a mãe da Sancha. E elas não eram parentes. Então nem todo mundo que se parece é parente. E o menino andava igualzinho Escobar.
Mas ele gostava de imitar as pessoas. Certinho não? Qualquer argumento que você me der contra a Capitu, eu tenho como rebater. Sim? Bentinho era mau pai, mau marido e péssimo advogado. Porque ele escreveu este livro para acusar uma mulher que está morta. Mas é uma anta tão grande que deixa pistas para quem quiser defender a Capitu. Olha lá as inseguranças dele. Ele é um narrador inseguro. Ah, leitor, há tanto tempo que isso aconteceu que eu não posso dizer com segurança. Embora a prova de ter memória fraca. Bom, resumindo, cada livro eu estou pedindo para você reler um capítulo. Do Capitão de Areia, o do Carrossel e do Roubo do Menino Jesus. No Curtiço, a menstruação da pombinha. Aqui eu quero que você releia em casa o capítulo 59. Apesar que nós fizemos um exercício na apostila de R2 que já te ajudou a matar a charada. Aquele capítulo em que ele assume que ele tem uma imaginação que quando nasce um potro vira o quê? O cavalo de Alexandre. Então ele mesmo assume que tem imaginação fértil. Isso mostra então que ele está assumindo publicamente que tem uma imaginação fértil. Então ele está ele mesmo dando argumentos para quem quiser rebatê-lo. Sim ou não? Isso acontece várias vezes no livro. O que mostra que é um narrador completamente inseguro do que está escrevendo. Sim ou não? Releia em caso 59. Quem dizia que a Capitu era oblíqua dissimulada? José Dias. Quem dizia que ela tinha olhos de ressaca? Bentinho. Eu só vejo no olho que está Em mim. em mim. Por que José Dias chama a Capitu oblíqua dissimulada? Porque Ele era oblíquo dissimulado. Por que o Bentinho... Gente, vamos ser sinceros? Da Capitu eu não sei, mas do Bentinho eu sei. Quem é que pensou em traição nesse livro? Bentinho. Ele. Com quem? Bastante. Com a Sancha. Ele achava que a Capitu traiu, porque na verdade quem pensou em traição foi ele. Lembra dessa história? É a chamada projeção. Ele projetou no outro o que ele fez. Embarquei um ano depois, mas não a procurei. E repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias, e eu dava-lhes, como se acabasse de viver com elas. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular isto mesmo, e enganar a opinião. Ele está assumindo que era capaz de enganar os outros. Então, portanto, como é que você vai confiar nesse livro? E se ele estiver te enganando também? Ele viajava todo ano para a Europa para fingir que encontrava a Capitu. Sim ou não? Sim? O Bentinho, o Bento Santiago, ele não quer um leitor testemunha, ele quer um leitor cúmplice. Ele está te chamando para você participar do crime dele. Qual o crime? O crime de acusar uma mulher que está morta. Quer que eu prove? Está lá. Leitor, há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força da repetição. O que ele está assumindo? Que ao longo da narrativa vai fazer o quê? Hã? Entendi. Uma lavagem cerebral. Ele está assumindo que ele vai repetir, para incutir em você alguns conceitos. Parou. Stop in the name of love. Se eu tivesse que pegar a minissérie Capitu, e se eu tivesse que pegar o livro Capitu, e dividir em 3 partes, em qual das 3 partes apareceu a Capitu adulta? Na primeira, na segunda, na terceira, na primeira, na segunda, na terceira ou nas 3? Capitu adulta apareceu quando? Ou na minissérie? Maria Fernanda Cândido aparece onde na minissérie? Então você não leu o livro. A Capitu adulta só aparece na terceira parte do livro. Ele fica 2/3 do livro, é ele com a Capitu adolescente. Porque na verdade ele quer pegar esta fase, porque é nesta fase que aparece o começo da dissimulação da Capitu. A Capitu que é rápida no gatilho, que engana a mãe. Desculpa ser chato, mas eu vou repetir uma cena para você. Ele está querendo incutir na sua alma alguns conceitos. Por isso que ele ficou tanto tempo na Capitu adolescente. Porque é a Capitu adolescente que ele quer mostrar para você. Não diga alô, diga sucesso.